obrigada. De onde você é? Oi? De onde você é, Silvia? De onde você é, Silvia? Eu sou de São Bernardo do Campo. Ah, que bom. Uhum. Eu sou da PUC, mas a minha formação é no Direito, eu sou pós-doc no Direito e pós-doc nas Ciências Sociais, e agora eu estou produzindo aí para compartilhar todo o meu aprendizado nesse tempo todo aí com a população mais carente, mais desprovida desse conhecimento multidisciplinar. Ah, que ótimo. E depois a Muito gente quer saber mais interessante. sobre isso. Ah, tá ok. Eu vou sair e vou entrar novamente para eu arrumar meu vídeo aqui que não está abrindo. Tá bom. Tá bom. Até já. Até. E aí, mais alguém quer comentar alguma coisa, escrevendo no chat ou abrindo aí o microfone para falar alguma coisa sobre a experiência de ontem? Vamos aqui dando aqueles minutinhos iniciais para começar. Posso falar? Oi. Pode falar. Quem está falando? Meu nome é Veneranda. Ontem eu estava na sala, mais ou menos às 17h30 caiu a minha conexão e eu não consegui voltar mais, porque ele não aceitava, a sala estava fechada. Aí... Ah, que pena. Será que a gente estava em algum breakout na hora que você tentou entrar? Pode ser. Mas, de qualquer maneira, você vai ter acesso a todos os materiais, tá? Tá bom. Eu achei, até onde eu participei, onde eu achei ótimo. Muito aprendizado. Acho que eu não sabia ler imagens. Aprendi muito. Assim, não sabia desse detalhe, né, de ler a imagem com aquela riqueza de detalhes que vocês propuseram aí. De maneira superficial. Acho que melhorou muito. Ai, que bom. Aprendizado. E é claro que eu fui fuçar lá no site, né? E eu falei, olha que paraíso que eu achei aqui. Tem muita coisa bacana. O que falta para a gente é tempo, né? Mas a gente tem que ir administrando o tempo e buscar mais saber, mais conhecimento, né? Eu, a essa altura da minha vida, eu tenho que aprender e compartilhar, né? Porque eu acho que de carreira acadêmica, assim, eu já estou encerrando. Mas eu tenho que compartilhar, né? Isso. Exatamente. E tem muita coisa bacana mesmo lá no nosso conteúdo. É verdade, verdade. Bom, Vamos lá, pessoal? Receber um presentinho no final, já com algumas coisas já com a curadoriazinha separadinha, especialmente para vocês. Então, vamos lá, Sora, quer E abrir os bora! trabalhos aí? Vamos lá. Vamos lá então, pessoal. Sejam todos mega bem-vindos ao nosso segundo e último encontro da oficina de leitura visual, né? Ontem a gente trabalhou a questão, né, do jornalismo por meio das imagens e hoje a gente vai trabalhar a questão de autoria, criação e edição de imagens. Agradecendo não só a presença de vocês hoje, mas principalmente essa parceria linda aí entre a Casa Thomas Jefferson e a Embaixada Americana do Brasil, que proporcionou esse encontro, e também o Instituto Palavra Aberta, que permitiu que a Mari e a Dani estivessem aqui conosco, conduzindo essa experiência que faz com que a gente aprenda aí novos letramentos midiáticos, né? Explorando principalmente a leitura de imagens dessa vez. Eu agradeço muito a presença de todos vocês hoje. Ao final, fiquem até o final, porque ao final a gente tem aí algumas orientações a respeito dos certificados e também uns presentinhos e umas surpresas para vocês, tá bom? Vou passar sem mais delongas o bastão aí hoje para Mariana Ox e Daniela Machado, do Educamídia, programa do Instituto Palavra Aberta, para elas conduzirem aí hoje o nosso Sora, só uma experiência. perguntinha. Tem gente dizendo que participou dos breakouts e tudo, mas que não assinou o certificado porque saiu antes. Como é que faz? A gente pode compartilhar aqui o link no Certificado final. não, o check-out, né? O check-out de O ontem. check-out de ontem e de hoje, tá? Tá bom. Então, depois a gente compartilha o link. Então, vamos lá, gente. Estamos no nosso segundo encontro.
Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes de novo. Continuamos falando sobre leitura de imagens. Nós falamos sobre imagens no jornalismo, autoria, as escolhas do autor, nós falamos sobre a responsabilidade dos editores, né? Falamos sobre edição, sobre recorte, e hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a questão da autoria, da manipulação de imagens, e vamos chegar em questões de representação e vamos chegar em questões de imagens sintéticas criadas por inteligência artificial, né? Então, hoje a gente vai se debruçar um pouquinho mais profundamente sobre essa ideia de que toda imagem é resultado de escolhas do seu autor, né? A gente ontem estava vendo como que isso enfatiza, né, ou acentua as mensagens que aquele autor quer passar, como é que as escolhas do autor estão a serviço daquela mensagem. A gente questionou se o trabalho do fotojornalista é fato ou se é opinião, né? E a gente chegou à conclusão que é um pouquinho dos dois, né? E aí a gente agora quer olhar como que um autor pode manipular uma imagem para melhorar essa imagem, para ocultar alguma coisa, para ressaltar alguma informação, né? Com a intenção de provocar determinadas reações, determinados sentimentos. Mas, ao fazer isso, também a gente tem que prestar atenção que, às vezes, essas imagens podem conter representações de determinados grupos de pessoas que são incompletas, ou que são estereotipadas, ou que são agressivas, né, preconceituosas, e essas coisas todas vão construindo a nossa visão de mundo, né? Nós estamos numa sociedade muito imagética, e a nossa visão de mundo é muito formada pelas imagens que a gente vê repetidamente, não só na imprensa, mas nos cartazes, na publicidade, nos memes, nas embalagens dos produtos que a gente consome, nos videogames, etc. Né? Mari, acho que é importante também a gente ressaltar, você falou aí manipular, né? E quando a gente ouve esse verbo, fala em manipulação, eu, pelo menos, sempre tenho essa ideia dessa conotação mais negativa, né? De que é alguém tramando, conspirando. Mas se a gente pensar ali, olhar friamente ali o verbo, né? Ele quer simplesmente dizer que é manejar, né? Algo que está tomando forma. Então, quando a Mari falou em manipular aqui, a gente está falando um pouco nesse sentido também. Claro que existe o outro, né? A má intenção ali, né? O propósito deliberado de fazer algo ali para enganar, por exemplo. Mas a gente está falando desses dois momentos aí, né? Também quando a gente está simplesmente... A gente vai conversar um pouquinho disso, né? Melhorando, dando um retoque numa foto, até onde dá para ir. Dani, e é muito bom você ter lembrado isso, né? Porque no meio profissional a gente fala de manipulação de imagens ou tratamento de imagens, né? O que significa isso? A gente tem à nossa disposição ferramentas no ambiente digital que ajudam a gente a mexer na imagem a partir de uma imagem original e tratá-la, ou manipulá-la, ou mexer nela para conseguir determinados efeitos, né? É claro que isso não é exclusivo do ambiente digital, as pessoas já faziam isso com negativos de fotos, faziam manualmente, né? Mas agora é muito mais fácil e muito mais democrático. E aí a gente vai entrar no nosso primeiro assunto, porque é muito fácil criar e espalhar imagens e a gente começa a ter uma dificuldade muito aumentada de entender o que é real e o que não é real, né? Se a gente sempre ouviu falar de que se está na foto ou se está no vídeo é porque é real, hoje em dia, e cada vez mais com a presença de ferramentas de inteligência artificial incorporadas aos editores de imagens, né? Está aqui a Carla Vidal, que é uma especialista, que está estudando a fundo essas possibilidades, isso começa a ficar muito mais complicado. Então, queria lembrar daquele protocolo que a gente usou no começo do nosso encontro anterior, que é aquela matriz VPI, o que eu vejo, o que eu penso e o que eu imagino. Vocês lembram disso? E aí eu queria que a gente aplicasse essa matriz VPI. Lembra que o ver é objetivamente o que tem nessa foto. O penso é o que eu penso, o que eu estou inferindo do que eu estou vendo, né? E o que eu imagino é que outras perguntas que isso me traz. Por que a gente usa esse protocolo, principalmente quando a gente está começando a trabalhar a compreensão de imagens? Porque a gente quer separar muito claramente o que é uma observação factual, baseada em evidências, né? E o que é uma inferência, né? Que pode ser uma opinião.
Então, vamos partir para a nossa primeira imagem do dia, que é esta belezura aqui, né? E eu vou pedir para vocês colocarem no chat aí o que vocês estão vendo, pensando e imaginando. E a única informação que vocês têm aqui é aqui do ladinho, no canto superior direito, que essa imagem foi pega lá no Twitter. Exato. Que, aliás, é bom a gente fazer essa ressalva, né? Da onde veio essa imagem? Veio do Google, veio do Twitter? Essas coisas não são fontes de informação, né? A fonte é quem criou ou quem publicou. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Meu filho, por exemplo, né, que é um adolescente, está na escola, eu falo, onde você achou isso? No Google. O Google não é fonte, né? Um alagamento urbano. E que mais, gente? Inundação em Tubarão. Uma inundação tão grande que trouxe até um tubarão para as ruas. Casas com uma rua alagada, algumas árvores e um tubarão. Ok, estamos aí na espera da descrição. O que é que eu vejo? Casas cobertas por uma metade por água, parece a barbatana de um tubarão. E o que vocês pensam que é isso aí? Algumas pessoas já falaram. Invasão Penso do que mar. não é real, Maria dizendo. O que vocês imaginam que está acontecendo a partir dos elementos que tem na imagem? Casas estilo americano. Alguém já está deduzindo que é nos Estados Unidos. Uma montagem? Né? Então, o que eu vejo? Casas, água, um tubarão. O que eu penso? Que é um tsunami, que é um alagamento, que é invasão do mar, que parece que ser nos Estados Unidos, né? O que eu imagino? Aí, olha, alguém está achando que pode ser um barco. Fizeram um meme com o tubarão com tantos alagamentos. Olha aí, uma pessoa aí já está imaginando que tem uma camada de ironia nisso aí, né? Não é real, mas uma montagem que indica uma situação de preocupação para a comunidade. Alguém viu uma prancha de surf? O céu está estranho, um bairro de elite. Enfim, muitas informações que a gente pode tirar, mas do ponto... Acho estranho esse tubarão. Eu também acho estranho esse tubarão. O fato é que são muito comuns essas imagens de golfinhos, tubarões, nadando nas ruas de cidades alagadas, né? Quando a gente começa a pesquisar, a gente acha um monte dessas. E a Mariana, você foi muito sacana, porque essa daqui, você não sabe muito bem se essas casas estão muito próximas do mar ou não. Porque tem umas que são mais fáceis de identificar que é uma brincadeira, porque às vezes aparece dentro do metrô, né? O tubarão na inundação na escada do metrô, mas aí a Mari escolheu essa que, né? É um pouquinho mais complicado da gente logo de cara bancar se é montagem ou não. Aí começa a entrar a questão do contexto e do repertório, né? Quando a gente tem um repertório, por exemplo, eu estou acostumada a ver essas imagens de tubarão e golfinho nadando nas ruas da cidade cada vez que tem um alagamento. Então, eu já sei que isso é brincadeira, né? Eu já sei que isso é um meme. Será que é uma brincadeira? Não temos como saber a intenção de quem fez, mas o que nós podemos saber é que, dependendo de quem recebe, né, isso pode tomar proporções diferentes do que a gente imagina, né? Alguém está falando que aí uma caixa do correio está desproporcional. Não, essa caixa de correio, nos Estados Unidos, tem uns lugares que são assim mesmo, porque eles recebem pacotes, né? Recebem entregas pelo correio. Então, a gente faz esse exercício aí, o que eu vejo, o que eu penso, o que eu imagino, para ajudar os nossos estudantes a começarem a adquirir uma maneira, né? Um framework, uma metodologia para olhar para imagens e um vocabulário. Eu vejo objetivamente casas, água, tubarão, porque eu vejo água na altura do portão, eu imagino que se trate de uma enchente, eu penso que se trate de uma enchente, né? Então a gente vai embasando as nossas observações em evidências e aí a gente começa a se fazer outras perguntas, né? Eu me pergunto se é frequente a aparição desses grandes peixes nesse lugar, eu me pergunto se esse lugar é perto do mar, eu imagino que talvez seja uma brincadeira, um meme, etc. Né? O fato é que esse é um meme muito comum, né? Mas
que toma proporções e viraliza, e muitas pessoas acreditam que é verdade, porque a imagem tem sempre isso, né? Ela não chega até as pessoas no vácuo. E esse é que é o problema com os memes e essas coisas que têm mensagens muito sintéticas e muito imagéticas e que circulam com muita velocidade e alcance na internet. O seu entendimento depende muito de quem recebe. Então, pessoas que têm um baixo letramento informacional, não têm muito repertório, não conhecem muito bem esse contexto dos memes e das brincadeiras, não estão acostumadas a ver esse tipo de coisa, podem tomar isso como sendo uma verdade. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estimular que as pessoas tenham um pouco de desconfiança e investiguem um pouquinho cada coisa que pareceu um pouco estranha, porque o que acontece? Uma coisa que chega na gente e parece muito estranha, ela mobiliza as nossas emoções de uma forma muito forte. Nossa, olha que enchente enorme. Teve até tubarão ou golfinho, ou seja lá o que for. E a pessoa imediatamente, de tão mobilizada, passa isso adiante sem verificar. E aí começa o estrago das nossas famosas desinformações. Então, a gente vai falar um pouquinho disso depois, nós temos que ter um pouco de senso crítico, né? Um pouco de desconfiômetro aí, para entender que se uma coisa parece esquisita, geralmente é porque é, né? Uma questão de bom senso, e que a gente precisa verificar, e temos ferramentas para isso, né? Mas, antes disso, vamos aqui pensar um pouquinho o que está acontecendo nessas imagens aí, no antes e depois dessas imagens que a gente está dizendo aqui que foram manipuladas, né? Então, no primeiro caso, nós temos aí umas imagens de uns moinhos. O que aconteceu da primeira para a segunda imagem, gente? Vocês conseguem escrever aqui? Eu estou brincando aqui de jogo dos 7 erros para ver se eu encontro alguma diferença, além da questão da luz, das cores. Eu também estava fazendo a mesma coisa, Dani. Mudança de cor, Maria falando. Eu acho que não teve a retirada de nenhum elemento, nem foi colocado alguma coisa. A Érica, que deve ser do ramo, ou então usa bem, muita experiência em filtros, ela falou que é saturação. Teve retirada de elemento? Olha lá, já perdi no jogo de 7 erros. Na segunda imagem tem. Eu Na vi, segunda imagem, na segunda sim. segunda tem. Tem. E aí posso aproveitar para fazer uma outra pergunta? Assim, existe algum problema nesse tipo de tratamento da primeira comparação e da segunda? É a mesma coisa que está em jogo aqui? Tudo bem ou não tudo bem para os dois casos? Muda o momento. Eu vou contar rapidinho uma coisa aqui para vocês. Quando eu trabalhava numa agência de notícias internacional, a gente recebeu uma foto que era de um bombardeio israelense num território palestino. E foi um estrago, morreu muita gente, e a foto correu o mundo. Todos outros veículos, outros jornais compraram essa foto, e depois descobriu-se que o fotógrafo tinha adicionado algumas nuvenzinhas a mais, aquelas de bombardeio, né? Aquele fumaceira toda que fica, para dar uma certa dramaticidade a mais para a foto. E aí foi uma confusão, porque teve que virar um escândalo, um desmentido, porque você estava manipulando. Esse caso ele está no nosso sutório, viu, Dani? Depois a gente vai deixar o material com vocês. E o que me chama a atenção nesse caso é que ele usou aquele recurso do carimbo do Photoshop, que é bem tosco, sabe? E aí você vê lá carimbada, que é evidentemente muito falso. E a gente fica se perguntando por quê. E se isso funcionaria hoje em dia, né? Que a nossa cultura visual está ficando cada vez mais sofisticada. Então, retomando aí essa pergunta que a Dani fez, esse primeiro exemplo aí dos moinhos, por exemplo, qual de nós nunca fez isso, né? Eu já sou tão viciada que eu quase não consigo postar uma foto que eu tirei sem retocar alguma coisa, melhorar o ângulo, né? Dar um tratamentozinho na luz, né? Até que ponto isso é aceitável? Evidentemente, na minha conta pessoal, eu posso fazer o que eu quiser, né? Nas fotos jornalísticas, os retoques de luz e de cor podem melhorar a imagem, podem facilitar a leitura, né?
isso até pode ser aceitável, né? Mas qualquer alteração ou remoção nos elementos da foto representa uma manipulação da verdade, né? Então, é claro que mudar a luz também é uma certa manipulação ali da verdade, mas ainda está nos limites da técnica, né? Estou extraindo o melhor da minha ferramenta, da minha técnica. Agora, o que está acontecendo aqui no segundo exemplo é que você tinha um lançamento de um míssil do governo iraniano que falhou, né? E aí eles ocultaram o fato de que falhou, eles recolocaram aí o míssil que falhou, né? Para mascarar o fato de que talvez o poderio bélico deles não fosse assim tão 100%. Né? E, principalmente num contexto político, isso é uma manipulação de imagens muito grave. É o governo iraniano mostrando uma visão adulterada do seu poderio militar. Então, se nas imagens pessoais é uma decisão artística, né, no jornalismo não é tão simples assim. A Tatiana está falando que é fraude. Exatamente. Né? Agora, mesmo nas nossas contas pessoais, quando a gente abusa bastante dos selfies, como eu faço, por exemplo, né, retoco todas as minhas ruguinhas aqui, bigode chinês, não sei o quê, a gente já está começando a criar uma visão idealizada de beleza que vai perpetuar um certo padrão na sociedade que pode causar problemas de autoimagem para as pessoas, né? Porque envelhecer é natural que eu tenha rugas, é natural que a luz da fotografia mostre que meu olho não sei o quê. Então, eu já começo a me submeter a um certo padrão de beleza e a gente sabe o quão problemático que isso pode ser, principalmente entre as adolescentes, né? E é muito discutida essa questão dos filtros nesse universo dos adolescentes, porque você tem mais essas armas muito poderosas, né, de criar imagens idealizadas muito facilmente e ninguém consegue chegar nesse ideal aí de beleza que os filtros estão promovendo. Mari, Assim. só para acrescentar mais uma pitadinha de complexidade também, né? Eu queria só provocar um pouquinho aí a reflexão se eu e a Mari retocando as nossas fotos na nossa conta fechada do Instagram para parecer um pouquinho mais jovem, é equivalente a uma influenciadora, por exemplo, que está lá e que ela anuncia produtos, né, cosméticos, e ela também faz uso de filtros. Tem diferença? É sempre muito subjetivo, né? Assim, é difícil, mas eu acho que um bom ponto para a gente fazer essa análise é pensar no alcance, nas consequências, né? Uma foto minha retocada, o que vai acontecer? Talvez levar meia dúzia de pessoas a achar que eu estou mais jovem do que eu estou de verdade. Agora, quando está em jogo uma conta grande, que alcança muita gente, e que pode me fazer acreditar na eficácia de um produto, é diferente, não é? É diferente. E mesmo os limites da manipulação da foto jornalística, né? A gente provoca aqui se é aceitável remover um fio, né? Se é aceitável um fio de eletricidade para ter uma informação mais clara, se é aceitável remover um fio, mas não é aceitável recolocar um míssil, né? A gente vai muito no lugar das consequências do alcance e da intenção daquela manipulação, né? Mas esse campo é todo muito delicado, né? E não é de hoje, não é digital, só na época do digital. Ao longo da história você tem muitos exemplos, né? Na época do Stalin, por exemplo, o governo do Stalin era famoso por eliminar das fotografias seus inimigos políticos. Alguém que tinha sido do governo, em determinado momento vira um inimigo político, e eles vão lá e manualmente tiram da foto, né? Retocam os negativos. Né? E aí a gente começa a cair também no terreno da propaganda. O que é a propaganda? Esse termo significa uma mensagem que tem como objetivo influenciar as suas ideias, não vender um produto como a publicidade, mas sim influenciar as suas ideias. Então, se aqui no caso do Stalin o que está acontecendo é censura, né? Apagar personagens da história, propaganda seria alterar determinadas fotos para atiçar preconceitos ou medos do público, né? Simular coisas que não aconteceram para atiçar preconceitos, para atiçar medos, e assim influenciar ideias e escolhas. Isso não é nem prerrogativa da fotografia, né? As pessoas sempre fizeram isso, inclusive com ilustração, com charges preconceituosas contra determinados grupos,
na época da Segunda Guerra contra judeus, na época da Peste Negra também, né, contra judeus, enfim, vários povos ao longo da história. Mas na fotografia você começa a entrar num terreno muito mais delicado, porque as pessoas acreditam muito mais que a fotografia é uma representação do real. Se está na foto, tem que ser real. E hoje a gente está vivendo o limite disso com a possibilidade de criar imagens com inteligência artificial, né? Simone está lembrando aí do Tiradentes com barba. Eu não consigo pensar no Tiradentes sem barba. Para a gente ver, né, o impacto que tem, né, a imagem, né, da maneira como a gente enxerga o mundo e a gente guarda a história. A Mari Reis está falando de uma coisa da perspectiva também, e alguém que estava aqui no encontro de ontem compartilhou com a gente um experimento super interessante, que diz o seguinte, que um grupo de pesquisadores manipulou algumas imagens de acontecimentos históricos, eu não sei quem foi, mas se tiver aqui pode se identificar. Por exemplo, aquela foto do manifestante na Tiananmen Square, na China, né? Você tem o tanque e você tem aquele manifestante sozinho ali na frente. E aí eles não tem nada em volta. E aí eles manipularam aquela imagem para colocar público dos dois lados, né? Grandes multidões assistindo aquela cena dos dois lados. E o que acontece é que, às vezes, depois de expostos a essas imagens, as pessoas passam a lembrar o acontecimento como se ele tivesse sido de fato assim, né? Então, a manipulação das imagens foi o Gabriel de Curitiba. A manipulação das imagens consegue impactar a nossa memória dos acontecimentos históricos, né? A gente passa a lembrar do acontecimento com a inclusão da população fake ali. Mas, às vezes, a intervenção do artista sobre imagem tem outras intenções que não são tão nefastas. E eu queria, sem falar muito sobre essa foto, eu queria que a gente olhasse um pouco para essa foto, que a gente tentasse imaginar de que período que ela é, né? E fazer de novo esse exercício. A gente vai colocar vocês em breakout rooms por 5 minutinhos para vocês conversarem, tá? Vamos para a próxima tela, que tem o link para o Padlet. Já vou, calma. Deixa só... a gente vai pensar um pouquinho sobre o que vocês estão vendo, o que vocês acham que essa imagem é, que elementos nessa imagem levam vocês a essa conclusão, né? Se essa foto é uma foto de que época essa foto, né? E o que está acontecendo aqui, se tem alguma coisa estranha ou diferente nessa foto. Para quem não estava aqui ontem, deixa eu lembrar, vocês vão ser colocados em salas separadas automaticamente, ninguém precisa fazer nada, nós temos aí uma participante muito animada pulando, né, Silvia? Animadíssima. Não precisa fazer nada, eles vão ser colocados em grupos, em salas, e quando terminar os 5 minutos a gente vai puxar vocês de volta também, não precisa fazer nada. Quem tiver dificuldade de entrar, a gente ajuda, tá? E aí vocês vão colocar nesse Padlet, que tem ou o QR Code aqui ou o link no chat, vocês vão colocar as impressões de vocês sobre o que vocês estão vendo, né? O que vocês imaginam que essa foto é, de quando, da onde, que situação, e o que mais que chama atenção nessa foto. Vamos lá? 5 minutinhos? 5 minutos. A Sora está nos ajudando a pilotar aqui as salas. A senhora vai fazer a mágica. Mágica já no chat o acontecendo. link do... Vai ter um pop-up de um botão, vocês cliquem no botão para entrar na salinha. A Rebeca está pedindo para reenviar o convite para ela, só. Tá. Tem mais pessoas que continuam aqui também, não sei se não viram, se não estão aí. Três participantes não atribuídos apareceu aqui para mim. A Mini continua, a Silvia Bertani continua na sala, o Alexandre, a Isabela, o Bruno. Acabei de reenviar para todos eles. Maravilha, gente. Só vocês aceitarem o convite, tá? Isso, clicar no botãozinho
que é a porta de entrada para o breakout room. Fátima está dizendo que não consegue comentar. Será que é no Padlet? Provavelmente é no Deve ser no Padlet. Padlet, deve ser no Padlet. Deixa eu checar aqui. E continua com maisinho aqui para mim. E tem mais gente aqui ainda, Sora, que eu vou te falando os nomes? Caminhando de novo. Geralda, Silvia, Bruno, o Bruno, ele está na sala 3. Bruno Ribeiro. É. Aparece para mim também, Dani. É engraçado, né? Eu acho que tem alguma... Ah, será que essas pessoas estão e eu continuo enxergando? Que por maluco. alguma razão. O Alexandre também, o Bruno, a Maria Natividade, a Rebeca. Aqui o Bruno Ah, então, tá mas como é se que elas não estivesse na sala. ingressaram. Porque quando não está ingressado, ele fica clarinho. Quando fica escuro, ele entrou na sala. Para mim, tá Sim. parecendo que ele entrou. Tem alguém aqui com a gente que não tenha conseguido ir para nenhuma sala? Rebeca parece que está aqui com a gente ainda. É. Vamos tentar mandar a Rebeca direto para uma sala. Gente entrando, Sora, quando eles entrarem, a gente manda eles. Ah, achei um jeito de eu forçar eles a irem para uma sala. Opa! Você tem o Assign to, né? Não, o assign não, mas eu tenho como put. Aí eu Mover para, funciona não? colocar no waiting room. Aí ele vai automaticamente na sala que ele está assigned. Tá. Pronto, olha. A Silvana foi, só a Mayara que não foi ainda. Vai agora. Pronto, foi. Mini também não foi. Vou colocar. Quer dizer, para mim. E Bruno Ribeiro. Ah, adorei isso. Sora, acho que o que está acontecendo é que tem algumas pessoas que estão entrando nas salas por alguma razão, estão caindo e estão voltando para a sessão. E aí eles vão continuar aparecendo aqui. Ó. Então deve estar acontecendo algum... Ah, é verdade. Ó, tem um monte de gente pedindo para voltar na sala Isso. geral. Eu estou Tô admitindo botando de todo volta mundo. também. É. Maravilha. Mas tudo bem, gente, a gente pode conversar aqui também. Para quem não conseguir entrar em sala, a gente conversa aqui, que tal? E também podem usar o Padlet da mesma maneira, mesmo que Isso. individualmente. Vou até colar aqui de novo no bate-papo. Tá aqui o Padlet. Pessoal, quem está aqui com a gente pode colocar suas reflexões diretamente no Padlet, tá? Sora, eu vou pedir para você, eu vou parar de compartilhar, vou pedir para você mostrar o Padlet. Claro. Vocês Pra querem que eu... cá. Tá aberto aqui também, se vocês quiserem. Pode fechar os breakouts. Vamos esperar o pessoal ser sugado de volta. Mari, eu acho que aquele pensamento que eu disse para você que eu tive, só eu que tive mesmo. Da Depois imagem, sobre a imagem? depois você deixa eu contar? Depois. 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 A Elaine disse que vê vários homens. Ó, comecei. A galera já ficou catequizada no protocolo, Mari. Agora eles estão. Vejo vários homens em um ambiente que parece um campo de guerra. 2 estão moendo carne. Penso que estão preparando a refeição. Imagino que estão numa preparação para a guerra. E aí, gente? Todo mundo já voltou? Eu posso falar? Pode? Claro. Porque na sala que nós entramos não tinha aquele botãozinho do mais, não conseguimos digitar. Tava só eu e acho que é Mari, eu não sei. Silvia. Uhum. Tá, Silvia. Ai,
E nós vimos praticamente o mesmo, né? Vimos Uhum. soldados americanos Uhum. moendo carne, que eu imaginei que seja para preparar hambúrguer, que é uma comida muito típica deles, tá? E que eles estão longe da base deles. Agora, a Silvia já foi mais longe, na imaginação. Já imaginei, já viajei na maionese. Mas eu, assim, observei também que é uma imagem da Primeira Guerra Mundial, né, pelos uniformes e o tipo de capacete, e também me pareceu, assim, chocante a imagem por esse moedor de carne, né, me remetendo, assim, ao pensamento de uma carnificina que é a guerra. Olha, que Pensou! Estamos juntos! Eu pensei a mesma coisa, tem uma Dani. coisa simbólica. Agora, eu queria fazer uma provocação aqui. Eu estou lendo os comentários no Padlet. Homens num ambiente que parece um campo de guerra, moendo carne, soldados no acampamento, etc. E a Silvia falou que é a Primeira Guerra Mundial. De fato, isso é na Primeira Guerra Mundial. Vocês notam, gente, Primeira Guerra Mundial, década de 10, né? Vocês notam alguma coisa estranha nessa foto? Érica perguntando se ela foi colorida. Ah, ela está colorida. Colorizada. Gente, eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, vou compartilhar de novo, para Vou vocês sair, terem Mari. a visão cheia aqui. Espera aí, que agora eu abri tanta coisa que eu me perdi. Espera aí. Vamos lá. Essa carne me dá um pouco de embrulho no estômago numa cena de guerra. Essa foto, ela foi colorizada de uma maneira muito, 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 muito competente. É muito raro ver um trabalho dessa qualidade. Que ela é uma foto da década de 10, do século passado, né? Primeira Guerra Mundial, quando não existia a fotografia colorida. Quem faz esse trabalho é uma artista brasileira radicada nos Estados Unidos que se chama Marina Amaral. E ela é muito premiada, muito premiada. Ela faz um trabalho especificamente de colorizar fotos antigas que perturbam um pouco a nossa sensação de tempo histórico. O que vocês sentem com essa foto colorida que talvez vocês não sentissem com essa foto em preto e branco, ou sépia, ou toda desgastada, ou com aspecto bem antigo? Para mim, é a carne. É a cor da carne destaca. A cor da A carne carne chama atenção, né? chama atenção. A carne chama Meu atenção. olho vai para lá também. Ela está no centro também, né, Mari? Aham. Formando esse triângulo. Né? Ela está no Golden spot centro. da fotografia, né? Vira o golden spot da fotografia, que é o ponto. Eu acho que essa é uma foto muito feliz pela composição, né? Porque realmente ela chama atenção para esse ponto focal e a cor ajuda. Mas quando a gente olha para essa foto colorida, a gente não tem uma sensação de realidade muito maior do que a gente teria se ela tivesse preto e branca, sépia, alocada a algum lugar lá no passado? De uma certa forma, a gente consegue se colocar nessa situação. Pensem num filme preto e branco e num filme histórico preto e branco e num filme histórico colorido. Quando o filme histórico é colorido, você é transportado para aquela situação como se você estivesse lá, como se fosse hoje. De uma certa forma, você elimina esse distanciamento do tempo histórico, porque aquilo parece muito real, né? Então, o Exatamente efeito o que a que ela Damares tem- falou aqui no comentário, Mari, que nos aproxima do acontecimento em si. eu tinha fechado meu chat um momentinho sem querer, mas é exatamente isso, né? Então, você tem uma coisa aí de empatia, né, da gente... e esses grandes filmes de guerra, 1917, etc. Então, a Marina Amaral é uma artista que se especializou em fazer isso, e ela tem um trabalho muito bonito, por exemplo, sobre os escravizados do Brasil. Ô, Mari, eu só ia comentar uma coisinha. Eu acho que é uma coisa, para mim, mais elementar ainda na foto, ter as cores ou não. Talvez na foto preto e branco a gente não conseguisse nem notar que aquilo lá era uma carne, porque a qualidade ia ser ruim, você não ia conseguir perceber, né? Então, eu vou ler uma coisa aqui para vocês que eu tirei de um texto. A artista digital mineira Marina Amaral coloriza fotos antigas em preto e branco após extensa e minuciosa pesquisa. Não é da cabeça dela, tá? Ela faz uma grande pesquisa histórica para conhecer a época, para conhecer o ambiente.
E o trabalho tem o efeito de tornar o passado menos distante. Pensam se não acontece isso, olhem para essa foto dessa pessoa escravizada, né? E os seus personagens mais reais para nós. Aí tem um crítico de arte que fala assim: a maravilhosa arte de Marina Amaral remove uma das barreiras entre nós e a história, e vemos o passado com um frescor vívido que chega a ser chocante. Então, a ideia é que esse trabalho promove empatia e uma compreensão melhor da dimensão humana da história, né? Aqueles personagens têm vida, eles estão ali no acampamento, tendo que lavar suas roupas, fazer sua comida, etc. E essa pessoa aqui, cheia de cicatrizes, com uma cara marcada, sofrida, a gente tem uma relação muito mais empática com ele quando a gente vê ele na cor vívida real, do que quando a gente vê ele ali protegido por uma cor sépia do passado, que é uma coisa artificial, é um simulacro, né? Muito mais do que a gente acha que é uma foto colorida. Agora, se eu não tivesse dito isso para vocês, nós temos algumas questões anteriores, a gente pode discutir o que a gente sente, né? Mas, quando a gente olha para essas imagens por si só, a gente tem como saber quem fez essa imagem? É possível saber onde e quando? Porque quando a gente quer fazer uma leitura de imagem, a gente tem que se fazer determinadas perguntas. Quem fez? Com que intenção? Quando fez? Tem alguma intervenção nessa imagem? Com que intenção essa intervenção? Que escolhas técnicas ou estéticas esse autor fez para concretizar essa intenção? Alguma coisa importante ficou de fora? Então, essas são as perguntas clássicas que a gente faz de decodificação de imagens, e se a gente visse isso, a gente ia fazer um pouquinho de pesquisa para tentar responder essas perguntas, ia chegar nesse site fenomenal da marinamaral.com, que eu recomendo que vocês deem uma olhada, e ela tem, a Damari chamou atenção também, ela tem um trabalho incrível sobre vítimas dos campos de concentração, né? Então, todo o trabalho da Marina Amaral é no sentido de humanizar esses momentos aí muito trágicos, para que eles não fiquem uma memória perdida na história, né? E que a gente consiga se relacionar com o sofrimento humano que tem nesses acontecimentos, né? Então, aqui nós temos a intervenção, não no sentido de ocultar alguma coisa, com a intenção de ocultar ou de manipular, mas é uma intervenção artística que tem o sentido de nos aproximar da história, de causar algum efeito em nós, né? A Sora acho que quer falar, Mari, ela está com a mãozinha levantada. Essa questão da colorização também chega ao ponto de, inclusive, a gente não conseguir perceber, muitas das vezes, até a raça da pessoa na foto original, né? Então, por exemplo, as fotos de Machado de Assis, a gente não percebe nas fotos antigas e originais que ele era uma pessoa negra. Machado de Assis tem uma questão diferente. Não é só um problema da técnica da época, né? Os jornais intencionalmente manipulavam o contraste de maneira a fazer com que ele parecesse mais claro. Por quê? Como podia uma pessoa tão respeitada nos círculos literários e tão respeitada na sociedade, na cultura brasileira, ser negra? Então, o que eles queriam dizer, bom, mas ele não é tão negro assim, né? Então, esse é um caso histórico muito interessante de manipulação de imagem para perpetuar, né, um preconceito, né, para não permitir que uma pessoa claramente negra tivesse esse lugar na sociedade, na cultura da época, tá? Mas vamos adiante, obrigada, Sora, por esse comentário, muito bem lembrado, e vamos adiante, então, nessa ideia da intervenção artística. Agora nós vamos nos descolar completamente da fotografia e vamos para uma outra técnica, que é a técnica da ilustração. O que acontece na ilustração? Nós não estamos presos a uma representação real e o artista tem toda a liberdade de criar a imagem que ele quiser para expressar um conceito, para fazer um comentário. E é muito comum, a gente viu no encontro passado aquela charge que é derivada da imagem fotográfica do evento jornalístico, né? Nós temos aquela manifestante e nós temos a charge da Estátua da Liberdade, que é feita a partir daquela foto, né? O chargista ele tem esse trabalho de reagir muito rapidamente aos acontecimentos, geralmente ele publica alguma coisa no dia seguinte, né? Em cima de uma foto. Mas esse aqui é um comentário de um artista chamado, um designer, na verdade, ilustrador chamado Eduardo Forest,
E o Forest, que é um designer de marcas e design gráfico muito talentoso, também faz ilustrações, e ele tem uma série de charges sobre o quê, gente? O que ele está comentando aí? As redes sociais. Sobre as redes sociais. O que ele quer dizer aí sobre as redes sociais? E Likes. As pessoas estão busca de muito mais likes. preocupadas com as redes sociais e a busca de likes, aí o pessoal colocando no chat. Agora, percebam a força da ilustração, né? Como que é sintético, como que a imagem, a mensagem é traduzida rapidamente, de uma maneira visual, de uma maneira super sintética e sem necessidade de palavras, né? É uma imagem que pode ter muitas leituras, vocês estão colocando aqui, é mais importante ter like do que compaixão, valorização das culturas, comportamento das pessoas influenciados pela rede, é muito mais importante o like do que o sofrimento humano ou outros problemas, né? Igual as imagens do Papa usando roupas da moda, vamos chegar lá. Érica, vamos chegar lá já já, né? Mas a charge, né, a imagem, quando ela é usada nesse sentido de fazer um comentário social, ela é considerada uma coluna de opinião. O espaço que é dado a elas no jornal é o espaço de uma coluna de opinião. É um autor comentando sobre algum fenômeno da sociedade ou algum acontecimento, né, da época, jornalista. Eles têm grandes chargistas no Brasil, Glauco, Laerte, Cláudio, Chico Caruso, o André Dahmer, que tem uma série sobre algoritmos que eu estou amando, e às vezes elas podem até ser animadas em GIFs, né, como é o caso do Tony Di Marco, que é um ilustrador que tem uma série de charges em GIF no Canal Meio, no site do Canal Meio, né? Então, também é uma imagem muito rica, uma possibilidade de leitura muito rica. E a ilustração, ela tem um papel muito importante, que a fotografia nem sempre consegue, né? A fotografia está atrelada ao real, a não ser que ela seja tratada artisticamente, como uma ilustração fotográfica. A gente falou disso na semana passada. A gente pode usar ontem. a fotografia ontem, semana passada não, ontem. Na década passada, ontem. A gente pode usar a fotografia como um gênero de ilustração e fazer colagens, fazer ilustração, fotoilustração, que é o que chama, quando a gente cria alguma coisa a partir da fotografia. Mas a ilustração, seja ela com desenho, seja ela digital, seja ela fotográfica, ela é muito apropriada para expressar conceitos ou ideias ou coisas abstratas que a gente não conseguiria expressar fotografando alguma coisa, né? E é muito usado em revistas e jornais. Então, aqui são duas imagens muito interessantes que foram publicadas pelo New York Times durante a fase de isolamento na pandemia do coronavírus, né? O que vocês percebem e sentem quando vocês veem essas imagens? E o que tem nessas imagens que levam vocês a sentir essas coisas, ou perceber essas coisas? O que esses artistas aí estão querendo dizer com essas imagens, sabendo que elas se referem ao período de isolamento no Covid-19? Acho que na primeira, a desesperança, né, com o isolamento, né, a tristeza, na primeira imagem. A tristeza com a cabeça baixada, né? O que mais? Isso. Essa imagem aí tem outros elementos interessantes. Parece que ele está espremido. Muito bom, preso no espaço, limitação do espaço, sofrimento da pessoa sentada no chão curvada. Então, nós temos tristeza e nós isolamento. temos isolamento, nós temos enclausuramento. Essa é, exatamente. Solidão, né? Monotonia também, né? Alguém enxergou a letra N também ali. Sufocado. Parece o N, parece a letra N. N de ninguém. Poderia, só que foi publicado em inglês, nobody. Nobody. E a capa? A Mary falou, a capa é o fim do túnel, né? Tem uma pessoinha ali, lá longe, num túnel. Qual é a característica desse túnel, gente? A redução do espaço, dá uma ideia de profundidade, mesma época, tá? Pandemia de Covid-19. O que tem com esses elementos retangulares? O que está acontecendo aí? Infinito, parece que está longe. Tem a ideia de desilusão, vulnerabilidade, porque ela está pequenininha lá no final. Vocês não acham que tem uma ideia de repetição, de monotonia?
Para mim é o de propagação, que cada dia esse enclausuramento se propaga infinitamente. Para mim, Infinitamente. parece aquelas coisas de filme de aventura que a parede vem encolhendo. E daquele momento que dava a sensação de que nunca mais a gente vai sair dessa, não tem solução. Eu escrevi assim: a repetição da forma retangular numa perspectiva infinita lembra a repetição monótona dos dias e um isolamento que parecia não ter fim. Ela dá um pouco de sensação de movimento, que ela está afastando ainda mais, de certa forma, caindo, né, em algum lugar. Então, repara que como com elementos muito simples aqui, as duas imagens usando a ideia da borda, né, da delimitação do espaço, estão transferindo todas essas sensações: solidão, repetição, monotonia, impotência, isolamento, sufocamento, enclausuramento, né, tristeza. Então, todas essas coisas aí passadas através de recursos gráficos e visuais. Então, a ilustração ela tem esse poder de representar conceitos, né? E mobilizar as nossas emoções. Mas a ilustração também tem outro papel muito interessante, que é de representar aquilo que a gente não consegue ver. Então, isso é muito claro quando a gente pensa em ilustração científica, imagens de dentro do corpo humano, por exemplo, né? O ilustrador científico ele se informa através de microscópios, através de tomografias, raio-x, seja lá o que for, e cria uma representação artística de alguma coisa que a gente não poderia ver. Assim como os ilustradores botânicos, os ilustradores da fauna, né? Coisas que a gente não conseguiria ficar tanto tempo ali na presença de uma tartaruguinha para ver esses detalhes, as variações do casco, um ilustrador consegue capturar isso. Então, é o emprego da arte para comunicar, esclarecer os achados da ciência, né? E aí essa imagem tem um propósito bem diferente, né? É claro que a gente tem imagens de altíssima qualidade artística, mas é muito mais importante até nesse tipo de imagem, né, a capacidade de comunicar claramente. A precisão, né, Mari, também, a liberdade, né, poética, digamos assim, não pode ser contemplada, né? Que a gente tem que ser mais fidedigno possível à realidade. A ilustração tem esse poder de tornar o invisível visível, dando forma a coisas que a gente não poderia ver, moléculas, por exemplo, né? A corrente sanguínea, né? O interior do corpo humano, animais extintos. Quem aqui já viu uma fotografia de um dinossauro? Né? Quem aqui já viu uma fotografia, enfim, de um desses animais pré-históricos? Não conseguimos, mas a gente sabe como eles eram por causa dos ilustradores. Que outras utilidades a gente pode imaginar para a ilustração científica? E outra pergunta: em que situações ela pode ser preferível à fotografia? Vocês conseguem imaginar quando seria mais interessante ter uma ilustração científica do que uma fotografia? Anatomia humana, fins didáticos, para fins didáticos, para demonstrar detalhes, para mostrar a parte interna. Muito bem. Né? Para mostrar camadas, né? E falar dos alienígenas, tem gente que diz que já viu fotografias deles, eu não sei. Aí eu não sei. Tá nos filmes, deve ser verdade, né? Quando precisa de precisão, quando a finalidade é descritiva, talvez quando você quer mostrar a evolução de alguma coisa ao longo do tempo, ou no espaço, né? Ou uma relação com tempo e espaço. Então, se bem que a gente pode também fazer isso com fotografias, né? Tem um uso muito interessante da fotografia de satélite hoje em dia, que a gente consegue sequenciar fotografias de satélite e ver o antes e depois. Tem uma ferramentazinha do Google muito simples que você arrasta um slider e você vê, por exemplo, um pedaço da região amazônica, como que ela estava na década de 80 e quais são os efeitos do desmatamento hoje, através de uma evolução das fotos de satélite. Né? Que é um recurso muito usado também no jornalismo quando a gente tem grandes tragédias, né? O tsunami, como era essa área antes, como é que ficou? Exatamente. Mas a ilustração, então, tem esses vários poderes, né? De comentar, de conceituar alguma coisa, de causar sensações e até de fazer uma ilustração de alguma coisa que a gente pode ver melhor na ilustração com mais precisão, ou que talvez a gente não pudesse nem ver, como as moléculas e como os dinossauros, se não fosse a ilustração. Agora eu vou jogar uma outra imagem sem falar muito sobre ela. Tá? Vai ser a próxima imagem
Olha aí, a Érica falando uma coisa incrível. Surgiu recentemente uma ilustração dessas científicas do bebê na barriga da mãe se formando. Érica, eu vi essa ilustração. Sim, E aliás, o corpo da mulher tinha pele negra. isso tem um trabalho até que um cientista, um jovem médico negro, tem feito de É redesenhar, isso né, que eu ia falar. propor imagens de pessoas negras nos livros de medicina, argumentando que às vezes os médicos não conseguem nem identificar direito, por exemplo, um problema de pele, porque os livros nunca traziam uma pele negra para que eles pudessem estudar. E isso me tocou muito, porque eu fiquei pensando que eu nunca tinha visto uma ilustração de um bebezinho, de um feto negro na vida, como se não existissem, né? Isso é muito... E aí a gente entra em questões de representação, que a gente vai falar já dando um pouquinho de spoiler, mas a gente fala muito disso, tem uma live da Educamídia que a gente fala sobre representação, como é importante as pessoas poderem se ver representadas, né? E representadas na sua diversidade, seus tipos de família, sua raça, seu tipo de pele, seu tipo de particularidade física ou deficiência física, né? Ou qualquer outro tipo de composição de família, de casal, etc. Então, é muito importante que as crianças, principalmente, tenham referências e que possam se ver naturalizadas, né? Não como uma exceção, mas naturalizadas em situações de trabalho, em situações de poder, em situações cotidianas na sociedade. E agora, sem falar mais desse assunto, eu vou pular para a próxima imagem. Tá? De novo, gente, vamos para o breakout. 5 minutinhos. A gente vai olhar bem para essa imagem, a gente vai descrever o que tem nela, a gente vai pensar o que pode estar acontecendo aqui, tem vários elementos interessantes, e a gente vai perguntar o que mais a gente gostaria de saber, o que a gente imagina, o que pode ter ou não ter na foto, o que a gente sente falta, o que nos alegra, o que nos incomoda, tá? 5 minutos e, de novo, vamos para o Padlet. Pronto, clique nos Aí, botõezinhos. isso. Mas se alguém por acaso não conseguir chegar numa sala e quiser deixar os seus comentários aí direto no Padlet, também funciona. A senhora já colocou aqui o link do Padlet, viu, gente? Está no chat. Ô, Dani, vamos jogar essa matéria da revista Crescer aí, lá no nosso Wakelet do Guia da Educação Midiática? A gente já tem, Mari, eu acho. Eu não sei se é nesse daí, mas a gente já Não tem, tem. porque o livro é de 2020, essa matéria é de 21. Então eu coloquei em algum tutori. Eu coloquei de representação, talvez. Ah, tá. Eu preciso olhar. Que bonita essa foto, né? Sim. Alguém pedindo para ser encaminhada para a sala. Janete, Sora. Tá. Curioso que na tabelinha aqui dos breakout rooms não aparece as pessoas que estão aqui, que a gente consegue ver na janelinha. Pois Teoricamente, é. só a Dani, a Mari, eu e Sora estamos aqui. Não, mas Mas aí tem quando quem não ingressou aqui, ó. Não Sim. ingressou. não ingressou. A sala 3 está cheia, hein? Tá boa a festa lá. Tem alguns que estão só com 2 pessoas. Salão só tem a Fátima. Joga ela em outro, joga ela em que tem 2 pessoas, joga ela na 10, por exemplo. Fechou a sala. A Sora Eu já mudei foi ela de lugar. rápida. Os comentários estão muito legais, gente. Ah, vamos colocar aqui. Querem que eu Vou coloque? colocar. Tá.
Acho que precisa de um refresh. Ah, não. Eu estava tentando, alguém falou do crachá da pessoa aí no centro. Eu não consigo ler o que está no crachá. Alguém consegue enxergar? Eu não tinha visto o crachá. É, eu Deixa tinha eu ver. visto. Eu tentei aumentar aqui, mas eu não enxergo. Deixa eu ver Oh, aqui. A delegação brasileira, mas eu não sei onde ela está. a Mari vai dizer de onde é essa foto, mas eu lembro dos Eu não Jogos sei de onde é Olímpicos. essa foto, eu acho que é dos Jogos Indígenas. Isso, Ou é que de algum foi, festival. Eu ia foi falar isso. maravilhoso, uma diversidade inacreditável. Mas eu não tenho certeza, não. Não sei se está aí o crédito dela, inclusive, nem sei se está o crédito. Tá, Mari. Está escrito o Ah, quê? mas tá, que nem você disse, está escrito praticamente internet. Wikimedia Commons. Ah, é da Wikimedia Commons. É. Quinze segundos. Muito bem. Várias pessoas falando de festividade, celebração, né? Uhum. A Carla já colocou a imagem no fundo dela, gente. Aguenta essa mulher? Aguenta essa mulher. A Carla é rápida e A Carla é rasteira, muito ninja, gente. A Carla é muito ninja. muito ninja. Gente, vamos lá. Então, assim, festividades, povos originários. Quem tirou o Padlet? Oxi, Quem foi a Sora que tirou o Padlet? quem foi a Sora que tirou o Padlet? Passora. Quem fui eu que tirou o Padlet? Evento festivo, povos originários, indígenas. Muitas pessoas perceberam que a moça usa um crachá, né? O que talvez signifique, provavelmente, que é alguma festividade oficial, organizada. Eu penso que talvez sejam os jogos indígenas. Adereços tradicionais, pinturas, né? Foto belíssima, inclusive. As cores me chamam muito a atenção. A riqueza da cultura, né? Um evento cerimonial, uma festividade. Ok. Agora eu vou fazer uma provocação. Vem. Vem. Vou botar aqui, vou colocar minha tela de novo. Peraí. Deixa eu Eu tenho sair. que achar onde estou. Agora eu vou fazer uma provocaçãozinha. Peraí. Vamos compartilhar a tela. E eu vou voltar para cá. Foto belíssima, né? E aí, a gente não tem nenhuma dificuldade em reconhecer que são povos originários, que são povos indígenas. Por quê que a gente reconhece que essas pessoas são indígenas? A gente que passou leva uma a gente- vida, né, Mari? O que leva a gente a reconhecer que essas pessoas são indígenas brasileiros? Eu acho que a marcação, né, o desenho nos corpos, a fisionomia, né, esse olho puxado, essa cor de pele que não é preto, que não é pardo, que é marrom, né? Exatamente. Linda cor de pele. E adereços, Adereço. né? Os Muito bonitos, adereços. etc. Agora, gente, Eu passei uma vida vendo
povos indígenas desse jeito, Agora eu nos vou fazer uma livros. pergunta para vocês, que é o seguinte: vocês estão acostumados a ver indígenas como essa moça aqui, do lado direito da imagem? Não. Não. E reconhecer ela como indígena? Então, aí o que acontece é o seguinte: a gente identifica, né, imediatamente, porque, claro, eles estão nas suas vestimentas tradicionais, mas isso coloca eles num lugar social e num lugar de possibilidades, que é o de sempre andar seminu com as suas vestimentas tradicionais. A gente não tem nos livros escolares indígenas que não estejam de pinturas corporais, que não estejam de adornos tradicionais, e por isso a gente não naturalizou vê-los no Congresso Nacional, na Presidência da República, num consultório médico, numa sala de aula, dando Mari, aula. a Leide Giori está falando que ela está acostumada, que ela mora em Roraima. Acho que seria bem Tá rico bom. se ela pudesse compartilhar com a gente um pouco, né? Leide Jane, vamos lá. Se quiser até abrir o microfone, enfim. Escritores. Então, é isso, né? A gente tem uma representação, que é uma representação de uma maneira de ser, mas que não é a única, né? A Rebeca está falando que o próprio preconceito... Rebeca, você Ela- conhece essa imagem? Você Ela sabe está falando da médica que sofreu preconceito no início do curso. Eu não sei se essa médica é essa. Será que isso veio de uma reportagem? Né? Então, na verdade, assim, a Rebeca ouviu o depoimento dela no documentário. Então, na verdade, é o seguinte: se nos livros escolares a gente não mostra outra possibilidade de lugar para os povos indígenas, é ali que a gente vai se acostumar a vê-los. Nas suas aldeias, vestidos dessa maneira, como se eles não pudessem ter outro lugar na sociedade, que não esse, né? Então, essas imagens e a superexposição desse tipo de imagem, todos na nossa cultura, nos livros didáticos, nos livros escolares, nos videogames, todos os materiais estão representados dessa forma. Então, agora é hora da gente começar a pensar um pouquinho. Aqui em Roraima, eu moro em Boa Vista. Isso, Roraima. Tem um videozinho que algumas indígenas gravaram exatamente falando sobre isso, né? Como devemos chamá-los, não sei o quê, e diz assim: sim, usamos celular e continuamos sendo indígenas, porque tem esse preconceito, né? Mas índio de celular, como se índio tivesse um local próprio para ele, né? E não devemos chamá-los de índios, né? Porque isso foi uma ideia preconceituosa, são povos indígenas. Quando você coloca índio, parece que é uma raça única. Nós somos muito diversos, povos diversos, uma série de coisas, nós gravando. Moças todas jovens, bonitas, que estão na universidade, inclusive era um programa, né? O vídeo delas fazia parte de um projeto delas da universidade aqui, da Universidade Federal. Então, aqui a gente vê mais realmente indígenas, mas se você comparar os indígenas com os povos pretos, eles têm muito menos lugar dentro da sociedade. Sai do meio, sai do meio. Alguém tem que fechar o microfone aí, gente. Abriu alguém. E isso é construído, né, gente? Isso é construído na nossa percepção pela repetição dessas imagens que a gente vê e a repetição do que a gente não vê, né? Então, as pessoas perguntam: como assim? A Tatiana falou índio de carro? Sim, é um cidadão brasileiro, né? Os quilombolas também sofrem. Então, assim, esse tipo de coisa é decorrente do que a gente não vê. A gente limita as pessoas a determinados lugares através das suas representações nas imagens que a gente vê repetidamente nas mídias, né? E vou colocar um outro exemplo, né? Vamos refletir um pouco sobre a ausência. Vocês se lembram quando a Maju começou a apresentar o jornal, dessas imagens da alegria das meninas pretas olhando e vendo que tinha alguém igual a elas, né? É muito importante você naturalizar essa presença das pessoas diversas e não só
ali na posição da governanta da empregada da novela, não só o cara de origem árabe na posição do vilão, né, do videogame, mas em naturalizar a presença delas em posições cotidianas e até em posições de sucesso profissional, em posições de poder garantir essa representatividade, essa diversidade da representação da nossa diversidade em posições de sucesso, em posições de poder, desde a literatura infantil, que é muito importante, as imagens da literatura infantil são muito formadoras, até o cuidado com as imagens que a gente usa e as representações nos jogos, nas novelas, na publicidade, etc. Porque senão o que acontece? A gente vê pessoas pretas em posições subalternas, na dramaturgia, na telenovela, em posições sexualizadas, as mulheres, na publicidade, e no noticiário só para falar de violência, né? Então, aquelas imagens de pessoas nas comunidades que sofrem com invasão da polícia, com tiroteio, etc. Então, a gente imagina, vai construindo o imaginário da vida daquelas pessoas sendo isso, essa possibilidade, esse lugar, né? Então, até pouco tempo atrás era raro ver uma cena como essa da menina, né, da Maju Coutinho. Hoje em dia a gente já tem muito mais diversidade, isso aconteceu muito rapidamente nos últimos anos, né? E através do que não mostra, a mídia de massa pode sim criar imagens negativas e alimentar percepções que são infundadas. Então, essa coleção de imagens aqui que saiu na revista Gama, que tem esse pai de família aí com as suas filhas, é muito interessante. É de 1904, no início do século XX, são imagens de famílias negras nos Estados Unidos, especialmente homens pretos, em situações domésticas, tranquilas, com roupa de domingo, passeando com a sua família. Por quê? Para desafiar esse estereótipo da criminalidade e da violência com o qual eles eram sempre retratados, né? Para mostrar essa respeitabilidade, essa tranquilidade de estar no seu cotidiano e sair para passear no domingo com a sua família. Essas imagens são raríssimas. Nessa época, você quase não encontra imagens desse tipo de pessoas pretas nos Estados Unidos. Tá? Então, muito importante a gente pensar sobre o que a gente não vê. E aí, voltando ao que... Marília, eu só ia acrescentar rapidamente uma coisa, né, assim, da importância dessas imagens na construção da nossa visão de mundo, né, para o bem e para o mal. Lembrei da professora Renée Hobbs, que é uma super referência em educação midiática nos Estados Unidos. Ela esteve com a gente aqui há algumas semanas no Brasil e contou de um trabalho que ela está fazendo junto à polícia do Texas, não é isso? É um trabalho bastante abrangente, não é só isso, mas, enfim, aquele problema que a gente já sabe, né, da abordagem dos policiais com as pessoas negras, como eles são violentos, enfim. E aí ela contou, né, Mari, que eles foram olhar o material didático a partir do qual os policiais são treinados, e toda vez que precisava representar um cara fugindo da polícia, alguém assaltante, essas figuras, em geral, eram de pessoas negras. Ela apresentou esse paper lá na USP. Ela fala o seguinte, que é muito desproporcional a presença de pessoas brancas nos vídeos, os vídeos de treinamento, são todos vídeos, né? Os vídeos que mostram a abordagem educada, tranquila, etc., da polícia, são sempre com pessoas brancas, ou são muito majoritariamente com pessoas brancas. E os vídeos que mostram abordagens de pessoas perigosas, drogadas, imprevisíveis, etc., são majoritariamente com pessoas pretas, né? E ninguém jamais tinha questionado a presença, né, dessas coisas, ou essa configuração dos vídeos de treinamento da polícia, que eles usam repetidamente, né? Então, é muito interessante essa coisa da formação do imaginário, né? E dos lugares sociais a partir da imagem. Aliás, a gente tem um material... Eu ia falar que a gente vai deixar depois, na surpresinha de bônus, um material que também tem algumas coisas sobre isso. Sobre isso. E aí, agora a gente precisa falar um pouco do papel das máquinas e do software nessa formação de visão de mundo, né? E como que a gente precisa tomar um pouco mais de consciência sobre isso, né? Quando a gente faz uma busca na internet, o nosso resultado nunca vai ser igual ao resultado do nosso colega do lado, mesmo se estiver no mesmo lugar, mesmo se estiver usando a mesma máquina. Por quê? As buscas, elas são influenciadas por algumas coisas.
várias coisas que eu não coloquei aqui, né? Primeiro, o seu contexto, aonde você está geograficamente, que equipamento que você está usando, que buscas são mais populares naquele momento na nossa região, né? Então, o lugar, essas coisas não são personalizadas, são contextuais, né? Em que contexto que eu estou, geográfico, de tempo, o que está acontecendo aqui nesse momento que é popular e relevante no meu contexto, né? Depois, a personalização algorítmica, quer dizer, a busca, os resultados da busca, eles também estão, de alguma maneira, informados mais nas redes sociais, menos no buscador, do Google, num buscador como o Google e outros, mas pelo meu comportamento anterior, né? Meu histórico de buscas, outras informações que eu deixo, percebendo ou não, quando eu navego na internet. E isso fica muito claro, com esse exemplo aí, que um estudante, inclusive da professora Renê, deu, que ele é da Somália. E ele falou o seguinte, olha a diferença de imagens do resultado que você tem quando você pesquisa Mogadishu, que é a capital da Somália, mas escrito na nossa grafia ocidental, tá? Você vê imagens de uma cidade totalmente destruída pela guerra. Você vê imagens de violência, você vê imagens de guerra, você vê imagens de miséria, e você forma um imaginário daquelas pessoas ali que estão, né, que são aquilo, que vivem naquela situação constante de guerra. Se você procurar Mogadishu, que é a grafia deles, na língua deles, você vai encontrar imagens de uma bela cidade à beira-mar. Também algumas coisas de guerra, mas primariamente imagens de uma capital à beira-mar, né? Então, a gente vai formando um imaginário, pelo fato de estar aqui no Ocidente, que cristaliza uma imagem daquelas pessoas, coloca aquelas pessoas num determinado lugar, e que se a gente mudar simplesmente o termo de busca, a gente tem outra visão completamente diferente daquele lugar e daquelas pessoas, né? Então, isso é a ação dos algoritmos, né? É a ação das máquinas e a ação do software, e a gente precisa começar a ter um pouco mais de entendimento disso, né? E de agência em relação a isso. Principalmente porque agora a gente está vivendo um momento de novas evoluções tecnológicas, e aí nós não vamos para um breakout, mas eu gostaria de saber o que vocês estão vendo aqui. O que está acontecendo aqui, gente? A Chimamanda fala o poder de uma história única, exatamente, né? E a gente precisa pensar na coisa dos algoritmos e nas imagens e no resultado das buscas, né? E no nosso lugar no mundo digital, em função dessa questão da história única. Essa imagem foi gerada por inteligência artificial. Em primeiro lugar, o que essa imagem representa, gente? O que está acontecendo aqui? Donald Donald Trump. Trump sendo repreendido, eu não diria, né? É muito mais do que repreendido, né? Ele está sendo preso, né? Ele está sendo preso e ele está tentando resistir a essa prisão. Ele é cercado por policiais, ele cai, né? Sendo violentado pela polícia, sendo tratado com violência pela polícia, né? Aconteceu isso, gente? O contexto tem sentido, Elaine, o contexto tem sentido no sentido de que era um momento em que tinha muita especulação sobre uma possível prisão do Donald Trump em relação a Tem um coisas que julgamento estavam... dele, né, Mari? Foi Tem nessa julgamento, época. e era uma coisa em relação a documentos de Estado, de alta segurança, que ele teria deixado largado lá em Mar-a-Lago, etc., e ele estava sendo... e ele ia ser julgado, enfim, tinha uma possibilidade remota dele ser preso. E aí um jornalista, né, usando, como disse um artigo que eu li, muito engraçado, o mais humano dos comandos, que é o da impaciência, na impaciência de ver o Donald Trump preso, ele foi lá e fez, né? Então, isso é gerado por inteligência artificial, né? E aí a gente tem, uma imagem que a gente diz que é sintética, né? Foi criada por um jornalista que usou uma coisa chamada inteligência artificial generativa. Você fala com um aplicativo de inteligência artificial com linguagem natural, você dá os comandos em linguagem natural e ele vai gerar uma imagem para você. Essa imagem é resultado de várias imagens, milhões e milhões de imagens que alimentam essa inteligência artificial e das quais ele vai buscar informações e referências
Exatamente, Simone, a parte das pernas está confusa. O estado de desenvolvimento da arte o Trump está ali armado com o negócio dos policiais. Aí a IA começa a fazer confusões, né? Você vê que o cabelo dele está esquisito. O cabelo dele é sempre esquisito, né? Aqui ele está mais esquisito ainda, tem um fio preto atrás. As mãos sempre são muito mal acabadas. As extremidades, né, Mari? No fundo tem um cara borrado. A perspectiva das pernas aqui na frente está esquisita. A inteligência confundiu lá o bastão do policial, botou no Trump, né? Então, quando a gente olha falta uma perna. Quando a gente olha atentamente, a gente vai entender que claramente é uma produção, uma imagem sintética, produzida por inteligência artificial. Mas nem todo mundo tem esse repertório. Tá? E o Gabriel está colocando aqui que logo, logo também tudo vai se aperfeiçoar, né? E vai ficar cada vez mais difícil, assim, de bate-pronto, a gente dizer o que é imagem gerada por inteligência artificial. Então, no momento, a gente tem essa possibilidade, né, de olhar para os defeitos, o que se chama de alucinações, né, são essas coisas esquisitas, às vezes um pedaço, uma protuberância no corpo, etc., que a inteligência artificial cria e que logo, logo não vai mais ter, né, porque essas ferramentas estão se aperfeiçoando com uma velocidade absurda e a gente vai ter que começar a acionar o nosso famoso desconfiômetro, pensar no contexto, pensar que se eu recebi isso pelo Twitter, mas se o Donald Trump de fato foi preso, teria que estar em todos os jornais, né? Se não está em todos os jornais, provavelmente não aconteceu, né? Se veio do Twitter, quem veio, quem publicou, aonde eu recebi, não é exatamente a sua fonte, né? Então, a gente começa a ter que acionar esse repertório que a gente sabe de verificação, aplicá-lo a realidades sintéticas, né? Imagens artificiais, que vai ficar cada vez mais difícil de descobrir, e essa tecnologia tem riscos, né? Porque quando é uma coisa sensível, de cunho político, você pode gerar aí uma reação de ira, de raiva de grupos mais radicalizados, de apoiadores do presidente Trump, etc., e causar conflito em algum lugar, né? E, às vezes, essas coisas começam de maneira bastante inocente, como foi o caso desse Papa aqui, com esse casaco Balenciaga, incrível. E o que aconteceu é que isso foi feito por um funcionário da construção civil de Chicago, vocês sabiam disso? É um cara que estava se divertindo, como eu também já fiz, com as novas possibilidades aí dessas ferramentas criativas, e ele criou esse papo aí e jogou no Twitter dele, e daqui a pouco isso viralizou, e foi a primeira imagem que realmente enganou muita gente, inclusive veículos de comunicação, uma grande revista de moda, a Vogue, publicou, né, aqui no Brasil. Se você olhar bem de perto, você vai ver que a mão dele está super distorcida, está segurando o ar, em vez de segurar aquela xícara. O crucifixo dele está preso só por um lado da corrente, a pálpebra dele está derretendo ali para dentro do óculos, tem alguns sinais, se você olhar de perto, mas o fato é que a gente não olha de perto. Isso é muito irresistível, né? Então, muita gente compartilhou pela graça, pela piada, pelo divertido que isso é, porque é charmoso, porque ele é uma figura simpática, porque é legal a gente imaginar ele usando uma coisa da alta moda. Mas algumas pessoas, de fato, foram enganadas. E algumas pessoas, de fato, foram ofendidas por isso, acharam que era desrespeitoso, né? Então, agora a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, a gente pode chamar isso de fake? Isso aí é um fake, gente? Gabriel está dizendo que caiu nessa. Essa imagem é fake? Vocês chamariam ela de fake? É um meme que ele fez, né? A gente tem que começar a prestar um pouco mais... O Gabriel falou, nem sei do que chamar. Porque o que a gente está propondo aqui, gente, é que neste momento, com essas tecnologias aí de geração de imagem, existe uma diferença entre o que é falso e o que é sintético, fabricado, tá? Ela não é falsa simplesmente porque ela não está alegando ser verdadeira. Ela seria um fake se algum veículo publicasse, como de fato a Vogue publicou, né, e dissesse, bom, isso aconteceu, né? Eles rapidamente se retrataram. Mas se está no contexto de um artista, por exemplo, trabalhando com ferramentas digitais, é uma criação artística, não é um fake, é uma imagem sintética, né? Eu acho que a Mariana Reis traz um ponto importante, né? Depende de como for utilizado. E a Lady Jane está falando, não pode tentar enganar.
Então, só Eu que esse vejo, tentar enganar não depende mas só mesmo- da intenção. Espera só um minutinho, Dani. Não depende só da intenção de quem fez. Também depende das competências de quem recebe, né? Então, eu começa a vejo um ficar problema. complicado. Eu vejo um problema grande nessa questão de imagem, inteligência artificial, que daqui a um tempo nada mais vai servir como prova para condenar alguém. Fotos, áudios, igual já aconteceu recentemente, né, com aquele juiz Zápio. Ninguém sabe se o perito não consegue identificar se é realmente a voz dele ou não. Então, Tem nós um temos campo problemas. Tem um campo forense, né? Tem um campo da forênsica das imagens digitais e dos áudios e dos vídeos. Pessoas muito especializadas vão ter que usar técnicas de investigação forense para determinar se aquilo é verdadeiro ou não, mas para os leigos vai ser quase impossível. Olhando a imagem em si, de novo, o que a gente começa a ter que prestar atenção? O contexto, da onde veio, qual é o autor, aonde apareceu primeiro, fazer uma busca de imagens, porque a gente começa a ter, aqui nós temos outras gerações aí de papas, e aí esse é um contexto que ajuda a gente. Quando a gente vê a proliferação de imagens, as duas da direita são minhas, tá? Porque eu achei que aquela roupinha ali era pouco. Aí eu botei ele num contexto assim um pouco mais fashion, porque eu acho que ele pode. Um pouco mais tropical, eu diria. Um pouco mais tropical, mas a gente precisa realmente de uma bagagem cultural e contextual específica para entender isso como meme. Eu tenho que ser uma pessoa que estou presente na cultura digital e que sei que isso está acontecendo, né? Que tem essas ferramentas, né? A falta de letramento digital e algoritmo, a falta de acesso a informações, né? E aí temos outras questões. Além do fato de a imagem ser criativa e não alegar que ela é verdadeira, não sabemos se pode ser considerada fake, mas como é que a gente verifica, né? Isso que a veneranda já falou, se é arte, se é desinformação, se está infringindo direitos, né? Porque tem essa questão, os bancos de imagens que alimentam essas inteligências pegam imagens ali de várias fontes de bancos de imagens, então tem uma discussão se tem direito de autor ali que não está sendo respeitado dos pedaços que foram utilizados. Isso pode causar dano para alguém? De quem é a autoria desse negócio ao final? E de quem é a responsabilidade desse negócio afinal, se ele ferir direitos de alguém, né? Como é que a gente vai estabelecer esses limites aí da liberdade criativa e da responsabilidade jornalística? Se essa mesma imagem, mesmo em mídia digital, tivesse numa galeria ou num site de produções artísticas, ela seria outra coisa. Se essa mesma imagem super realista do Papa com o casaco tivesse sido pintado a óleo, ela seria outra coisa, né? Então, a gente começa a ter essas questões. E aí, como que a gente verifica? Né? Antigamente, a gente diria para vocês, tem que pegar a imagem e fazer um negócio chamado busca reversa de imagem. Por quê? O que vai ajudar a gente sempre, seja em relação a fake news ou imagens, sites, imagens, é tentar entender o contexto maior, é sempre sobre o contexto, gente. E aí, o Google começou a entender isso e começou a incorporar ao seu buscador algumas ferramentas novas. A gente, antigamente, tinha que ir num site que fazia busca reversa de imagens. A gente jogava a imagem nesse site e aí essa ferramenta mostrava para a gente a primeira ocorrência daquela imagem na internet. E todas parecidas. Então, a gente podia ver se tinha uma evolução de imagens parecidas, se algumas foram alteradas a partir da imagem original, alguma coisa foi recombinada, uma imagem foi criada, né? Agora, o buscador do Google incorporou isso, não sei se já chegou no Brasil, mas vai chegar daqui a pouquinho, né? Incorporou isso ao buscador. Olha essa bolinha azul. Quando você encontra alguma coisa, você clica nessa bolinha azul e vai nos 3 pontinhos e vai sobre esta imagem. Aí ele te mostra quando essa imagem apareceu pela primeira vez na internet. Então, se tem alguma coisa alegando ser da campanha do fulano do ano passado, e eu posso ver que essa imagem apareceu em 1995 pela primeira vez, eu vou saber que não é da campanha do fulano, né? E outras imagens parecidas, então eu posso ver se ela foi adulterada de alguma forma, né? Então, essas ferramentas de letramento visual já estão começando a ser incorporadas às nossas ferramentas digitais, que é um tema que a gente vem discutindo muito, né? A responsabilidade das plataformas de alterarem na sua engenharia, no seu design, algumas coisas que podem ser resultados mais problemáticos
do nosso uso de ambientes digitais para comunicação, né? Então, prever esses riscos e tentar mitigar esses riscos no próprio design dos ambientes e das ferramentas, né? Bom, a inteligência artificial está apenas começando, a gente vai ter muitos e muitos usos, a gente vai ver muitos problemas, ela vai causar muitos danos, mas também vai abrir muitas possibilidades artísticas e criativas, pode apoiar a divulgação científica, pode apoiar a educação, né? Essas imagens aí são de uma empresa que está fazendo ilustrações médicas com o uso de inteligência artificial, e é claro que não dá para controlar exatamente a exatidão, a precisão científica dessas coisas ainda não dá, com as ferramentas de criação, mas com, né, a observação, com o disclaimer que tem alguma liberdade artística aí, é uma interpretação, mas que de alguma forma nos ajuda a entender melhor os processos, as características anatômicas, etc. Então, é sempre uma questão da gente notificar que isso aí é uma criação, né? O New York Times, naquela imagem do Papa, já colocou lá uma etiquetinha criado por inteligência artificial, e o Google está trabalhando numa ferramenta que, quando você fizer uma busca e encontrar uma imagem que foi gerada por inteligência artificial, tem elementos no código daquela imagem que ajudam o buscador a identificar e automaticamente aplicar um selinho, uma legenda ali e dizer: isso foi gerado com inteligência artificial. E eles estão fazendo acordos com as ferramentas, com o Midjourney, com as ferramentas de criação. Eu só lembrei que o próprio slogan do Palavra Beta, né, do instituto para o qual a gente trabalha, é: quanto mais você sabe, melhor você decide. E no limite é isso, né? A gente não está dizendo que uma coisa é certa ou errada, mas a gente tem o direito de entender o que está acontecendo ali, até para a gente decidir se a gente quer consumir aquilo ou não. Exatamente. Gabriel, qual ferramenta que você quer saber? Essa de identificar se a imagem é de IA ou não é uma coisa interna do Google, né? Eles estão trabalhando, fazendo acordos com os programas que criam essas imagens, Midjourney e o DALL-E e alguns outros, para que no código da imagem criada tenha alguma coisa que permita ao buscador do Google imediatamente etiquetar aquela imagem, automaticamente, quer dizer, como sendo criada por inteligência artificial. Tá? É metadata, mas, enfim, é alguma coisa que que eles estão trabalhando lá. E eu acho que eu coloquei nesse link aqui... é para o blog do Google. Vai para o blog do Google, que explica um pouco mais sobre isso que eles ainda estão trabalhando, tá? E aí você vai poder ter mais informações ali, tá? Bom, gente, antes da gente mostrar aí o pacotinho de presentes que a gente tem para vocês, isso encerra a nossa discussão de hoje. Bastante coisa, espero que a cabeça de vocês esteja fervendo aí com essas coisas todas. Mas os mesmos conceitos fundamentais que a gente discutiu ontem, né? E esse são sempre as coisas que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos. Toda imagem é fruto de decisões tomadas por seu autor. Portanto, tem mensagem, tem um ponto de vista, né? E a gente precisa sempre fazer aquela perguntinha quando a gente vai analisar ou decodificar uma imagem. O que esta imagem quer de mim? O que essa imagem quer de mim, né? O que está atuando aqui em termos de escolhas estéticas, em termos de escolhas narrativas, para causar uma determinada sensação em mim ou transmitir determinada informação, né? A interpretação depende do receptor bastante, do contexto social, geográfico, histórico em que ela é publicada, além do repertório cultural e contexto e crenças de quem vê, né? Técnicas de manipulação estética, como uso de cor, corte, manipulação, impactam a nossa percepção, influenciam nossos sentimentos, ajudam a atingir o propósito do autor, né? E toda imagem, principalmente nos dias de hoje, pode e deve ser questionada quanto à sua autenticidade, bem como, muito importante, a presença de preconceitos, representações estereotipadas e até de ausências, né? Como a gente viu aqui em alguns exemplos. Gente, todo esse material que a gente explorou aqui com vocês faz parte de 2 planos de aula do Educamídia, que a gente publicou no nosso site. Tudo no site do Educamídia é aberto, é gratuito. Para quem é professor, esse material está lá. Tem esses slides que a gente viu ontem e hoje. Tem as sequências didáticas, que a gente imaginou para 2 a 3 aulas. Tá? Tem os slides da aula
tem umas atividades sugeridas que a gente vai deixar para vocês, né? E algumas outras referências, como o nosso glossário interativo, que é uma parte bem legal aí de conteúdos da Educamídia, que a gente está sempre enriquecendo, tá? E isso tudo está nesse bônus aqui para vocês, que vocês podem fotografar isso aqui ou anotar, e eu vou mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Vou compartilhar outra tela aqui, gente, só um minutinho. Vamos para o Chrome. Vocês estão vendo essa tela aqui agora, né? A gente está vendo o kit aquele Assim, conjunto de materiais. conjunto. Então, nós deixamos o seguinte, olha, gente, é uma das coisas que a gente deixou para vocês. Nós temos um kit super legal, que ele vai passeando por vários conjuntos de imagens, né? Para vocês fazerem análise, né? Ou para usarem com alunos para fazer análise. E a gente deixou, aqui nos comentários, a gente deixou o nosso exemplo de análise, né? Para ajudar o professor. Então, tem fotografia, tem design gráfico, tem aquelas ilustrações, tem fotografia jornalística, tem alguns infográficos animados, GIFs da época ali da pandemia, sempre com os nossos comentários aqui embaixo, dizendo o que é aquilo e como você pode analisar. Tem alguns interativos, essa aqui é uma matéria do New York Times, esse é um vídeo feito com sobrevoo no Rio de Janeiro, aquele exemplo que a gente analisou ontem, uma homenagem do New York Times com o nome de pessoas mortas até aquela data ali na capa, outro interativo, né? Algumas imagens, fotografia, ilustração com o tema da justiça racial, é outro tema que a gente explorou, um vídeo aqui muito impactante. Então, a gente vai dando esses conjuntos de imagens para vocês analisarem ou para trabalharem com os alunos, e sempre com os nossos comentários aqui, para ajudar o professor a conduzir essa análise com seus alunos, tá? Então, tem um kit bastante grande aqui, com alguns temas. Essas aqui, esse parzinho a gente viu também ontem, né, da crise climática, mas tem outros, e alguns aqui de história, sociedade, ele é tentado em Las Vegas, o avião que desapareceu, eleição, showdown em Hong Kong, enfim, algumas coisas aqui bem interessantes para vocês analisarem. E aí, outra coisa que a gente queria mostrar para vocês voltar para cá, é o glossário interativo. Aqui no site do Educamídia, a gente tem uma coisa bem bacana, que é esse glossário interativo, que é uma exploração mais aprofundada de alguns dos temas aí específicos, e a gente acabou de colocar um sobre leitura visual. Tá? O de leitura visual é o seguinte: ele tem vídeos, ele tem aqui uma brincadeira para você juntar um tipo de imagem com a sua definição, ele fala de fotojornalismo, de imagens conceituais, fotoilustração, charges, visualização de dados, grafite, street art, fotos sintéticas. O papel da fotografia versus ilustração, fotojornalismo, entre a documentação e a criação, a questão do clique ao produto final, do retoque, do tratamento de imagens, ângulo, enquadramento. Aquele exemplo que a gente analisou ontem da Dorothea Lange, da mãe migrante, né? Esse vídeo. Apagamento, filtros e algumas estratégias aqui de leitura de imagens. E para quem perguntou aí no check-out de ontem, alguns recursos, tem um site aqui sobre letramento visual, tem um material do New York Times, um projeto do New York Times que a gente gosta bastante, que chama O que está acontecendo nessa imagem? Eu acho que semanalmente eles escolhem uma imagem que apareceu aí na cobertura deles do noticiário e eles propõem uma análise, né? E um material muito bacana. Isso é usado em escolas aí pelos Estados Unidos inteiro. E aí, finalmente, a gente queria deixar para vocês, tá aqui no chat o link do pacote de bônus, e agora eu vou colocar, além do nosso pacotinho de bônus,
sim. O check-out para vocês preencherem. E agora, nesses 10 minutinhos finais, como sempre, a gente abre aí o microfone para vocês. E acho que a Sora quer contar uma coisinha que tem no pacote bônus também, não quer, Sora? Tem sim, no pacote de bônus para vocês vão achar 2 links também, que são aí presentes do Vander, que é nosso bibliotecário Mega Blast aqui da Casa sim. Thomas Jefferson. Então, nós temos o link para acessar a eLibrary, que é a biblioteca da Embaixada do Departamento de Estado americano, que dá acesso a jornais, revistas, além de uma coleção acadêmica de livros incrível. E você clicando lá, dando as suas informações nesse formulário, o Vander vai mandar para vocês o link de acesso. O outro link é a biblioteca nossa digital do Sora. Essa tem uma limitação, a eLibrary não. Todo mundo que preencher o formulário vai ganhar, né? E o app da biblioteca digital do Sora, vocês preenchem o formulário e os primeiros, quanto, amigos? Os primeiros 50? Mas a gente tem 40 aqui, eu acho que vai todo mundo, né, irmão? Só porque nós estamos mega felizes com a participação e engajamento de todos e todas aqui. Quem preencher vai receber acesso a essa biblioteca digital por 1 ano, tá bom, gente? Que Isso. maravilha, gente. E aí, essa biblioteca tem livros, romances, mega atuais, inclusive, a biblioteca está mega atualizada, porque o Vander é que faz a curadoria do que vai nesse acervo. A eLibrary não, é do Departamento de Estado, então é uma biblioteca bem mais ampla. E o Sora App não. Além disso, eu queria também compartilhar com vocês um QR Code de um link que ainda não está lá, mas eu vou colocar lá também, tá? Que é do nosso curso de extensão em bilinguismo. Esse é um curso de extensão da Casa Thomas Jefferson, em parceria com a universidade local. E você recebe o certificado para atuar em escolas bilíngues, tanto como professor como gestor. Tá? Eu vou acrescentar esse link também lá no nosso pack aí de bônus, de presente final para vocês. Esse pack tá mega recheado, cheio de coisas bacanas. Salvem esse QR Code aí que a Mari colocou, a gente vai pôr o link aqui também, tá? E preencha o checkout. Todo mundo preencheu o checkout, Mari? Não sei, tem que colocar o link da presença de novo. Eu vou repetir aqui, coloca no tá? chat, por favor. Vou repetir aqui, link do checkout. Link do Pronto. checkout, porque o certificado vai para as pessoas que preencheram o checkout nos 2 dias, tá? Então, coloquem lá. Se você teve algum problema com o checkout de ontem, tem uma perguntinha lá para você sinalizar, que aí a gente checa com o relatório da plataforma e emite o certificado para você também, tá bom? É isso, pessoal? Gente, comentários, reclamações, dúvidas, sugestões. Querem comentar? Pode abrir o microfone ou fazer o comentário aqui no bate-papo. Se quiserem abrir a câmera também. Eu acho legal até para a gente tirar a nossa foto, né? Acho. Incrível. Então, assim, abram a câmera e quem quiser abrir alguma coisa. Abre a câmera aí, gente, para a gente tirar a foto bonita. Isso. Enquanto isso, enquanto a gente abre a câmera aqui, a galera passa o perfume para poder aparecer na foto. A gente quer agradecer imensamente Dani e Mari por esses 2 dias aí tão recheados de conhecimentos incríveis sobre leitura de imagem. Eu que sou facilitadora do Educamídia, aprendi montes ontem e hoje. Então, assim, eu fico imaginando vocês que estão, talvez, desbravando esse conteúdo pela primeira vez. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Muito obrigada, Mari. Muito obrigada, Dani. Transmitam também nosso agradecimento aí para toda a equipe do Educamídia e do Palavra Aberta. Obrigada, Embaixada Americana, novamente, por ter cedido o ambiente, nossa plataforma do Zoom hoje, e por ter sido nosso parceiro nessa ideia que a gente teve maluca, né, Wander, de trazer o Educamídia para trabalhar a educação mediática com esse pessoal tão bacana. Obrigada à nossa equipe de bastidores e vocês também por estarem com a gente aqui hoje. Esqueceu alguma coisa, amigo?
Não, é tudo isso. Obrigado de novo, em nome da Casa Thomas Jefferson. A gente está muito contente pela essa parceria super produtiva com o Instituto Palavra Aberta e com a Educamídia, com essas duas heroínas. A gente usa esse termo porque realmente são heroínas na promoção da educação midiática com professores, com alunos, e a gente está muito feliz de entrar em contato com vocês. A gente espera rodar mais atividades e vocês são nossos convidados e convidadas a participarem. Acessem o Bônus Pack, tem muita coisa interessante, muitos recursos para vocês usarem informações em sala de aula, tá bom? E eu queria só agradecer também, fazer as minhas palavras, agradecer a Dani e a Mari. É sempre maravilhoso e a gente sempre aprende muito. Obrigado, gente. Vamos fazer uma foto? Peraí, gente, eu queria agradecer ao Gabriel pela sugestão. Tá aqui, ó, Gabriel. Ele fez uma sugestão. Deepfakes. Já tá Agradeci no aqui. chat também. Já está aqui, anotado no post-it, para a gente investigar e fazer um materialzinho aí sobre isso. Gente, agradecer todo mundo que está aqui, né, participando nesses 2 dias. Sora, Wander, queridos, obrigada pelo convite. A embaixada também que proporcionou isso. E também, Mari, acho que a gente podia convidar o pessoal a acompanhar as redes do Educamídia e do Palavra, porque a gente sempre coloca lá quando tem outras oficinas, outros programas, ou quando tem material novo que está sendo lançado. E como a Mari disse, é tudo gratuito e aberto pelas redes. Inclusive, a próxima edição do nosso curso, que já está agendada, né? Nós temos um curso de formação de multiplicadores de educação midiática, a gente usa esse nome, multiplicadores, porque a gente quer formar pessoas que sejam capazes de levar a educação midiática para o seu contexto. Nós temos alguns aqui, facilitadores, multiplicadores, e a próxima edição vai rodar em setembro, tá, gente? Então, a gente deve abrir as inscrições aí em agosto, né? Então, acompanhem aí pelas redes do Educamídia. É um curso bem denso, ele tem um mês de encontros semanais, muito material para fazer entre os encontros, e depois uma parte de preparação de projeto. Ele é um curso que tem 30 horas com certificado, tá? Então, procurem saber, porque realmente é muito legal. Gente, muito obrigada, Sora e Wander, pela produção sempre tão maravilhosa e eficiente. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham aproveitado. E a gente se vê por aí nas redes, né? Da Thomas, do Educamídia. Parabéns, foi bem interativo, vocês são bastante competentes e bem dinâmicas. Foi bem, muito bom. 2 tardes maravilhosas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Dona Sora, pessoal. vamos tirar uma fotinha? Todo Bora. mundo? Eu já tirei várias. Opa, eu Vamos estou aqui tirar aí. esperando aquele sorriso. E aí, Tchau. a gente vai manipular ou não vai depois a foto? Vai Opa, virar boa foto pergunta. sintética ou não vai?